tem uma pergunta que muita gente faz: quem deve ser paliado? Então, qualquer indivíduo que tenha uma condição crônica, progressiva, incurável, que ameaça a vida, ele é um indivíduo que merece cuidado paliativo. Mas parece, quando a gente fala assim que ameaça a vida, parece que é só quando o indivíduo está realmente com risco de morte iminente ali, né? E essa é uma ideia que eu acho que é legal a gente tá falando sobre isso para quebrar, né, das pessoas, de que não é só quem está próximo da morte que merece ser paliado. Então, quando a gente fala de uma doença crônica, progressiva, incurável, que ameaça a vida, nós temos que pensar aí nos pacientes que têm diabetes, DPOC, demências que muitas vezes estão em estágios iniciais ainda, um câncer, né, incurável, mas que muitas vezes o indivíduo vive com esse câncer 10 anos, 15 anos, né, em tratamento. Ele não deixa de ser paliativo, porque ele está em casa, porque ele está, né, convivendo em sociedade, porque ele continua trabalhando, mas mesmo assim ele merece ser paliado dentro das condições dele, ou seja, tratar sintoma agressivamente, tratar esse indivíduo tem que ser o cara mais funcional pelo maior tempo possível. Então, eu não falei muito bem a definição, mas acho que é legal a gente saber quem deve ser paliado. Ou seja, o cuidado paliativo, ele não é um cuidado de fim de vida, ele é um cuidado para melhor vida. Exato, exato. A gente brinca muito quando eu falo de doença crônica progressiva. Todo mundo que tem artrose merece ser paliado, por exemplo. Você tem uma artrose no joelho, é uma doença crônica, progressiva, incurável e que merece paliação, ou seja, fortalecimento, alívio dos sintomas como dor e tudo mais. Então você está paliando aquela dor, você está paliando aquela condição. E é isso aí, é deixar os pacientes o mais funcional, com melhor qualidade de vida pelo maior tempo possível. Perfeito. Eu gosto de explicar isso com um pouco de cuidado, porque muita gente confunde prática baseada em evidência com prática baseada em artigo, né? Eu leio um artigo, então eu vou sustentar minha prática baseada num artigo científico. Para mim é bem mais do que isso, tá? Então, PBE, como o próprio nome fala, prática baseada em evidência, o pilar central da prática baseada em evidência é uma evidência clínica de alta qualidade, né? Que já separa uma grande parte do que é ciência do que é pesquisa clínica de alta qualidade. Basicamente, pesquisa clínica é uma pesquisa feita com paciente de verdade. Então, por exemplo, qualquer pesquisa que está com modelos animais, por exemplo, está fora desse perfil de pesquisa. Ela é conduzida dentro de ambiente clínico, então ela não está dentro de um experimento muito controlado, dentro do laboratório, tá? Dentro do hospital, dentro da UTI, dentro da clínica, o pessoal do esporte, dentro do campo e por aí vai. E ela é de alta qualidade, ou seja, não basta ser pesquisa clínica, ela tem que ser uma pesquisa bem conduzida, né? Uma pesquisa com viés baixo, de forma que você lê o artigo e tem confiança que aquele resultado seja verdadeiro, né? Esse é o primeiro pedaço. Só ter a última evidência não vai servir para nada, né? Então, às vezes você tem evidência, mas o profissional não tem treinamento para utilizar aquela intervenção naquele paciente. Então aí a casa cai. Então, profissionais com larga experiência clínica, com treinamento, com formação prática é fundamental, né? E a última é o lado do paciente, obviamente, né? As decisões de tomada de decisão clínica têm que ser compartilhadas, elas deveriam respeitar muito as preferências do paciente, as crenças dele, tudo, né? Eu vi um exemplo sensacional poucos dias atrás, por exemplo, na minha área, né? Se usa muito acupuntura, agulhamento seco, né? E tudo, mas talvez o paciente tenha horror de agulha. Se o paciente tem horror de agulha, acabou a PBE naquele minuto. Você vai ter que abrir mão da melhor evidência para aquele cara para fazer um segundo nível de evidência. Você vai ter que buscar outra evidência de um outro tratamento que seja eficaz em pesquisa clínica de alta qualidade, que se encaixe no perfil daquele cara. Então, basicamente, a tríade da PBE, que muita gente conhece bem, é essa. Mas, para encerrar o tópico, essa tríade sugere simultaneidade. Então, ela tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, na ausência de qualquer pilar, teoricamente, você não está trabalhando baseado em evidência. Tá? Então, tem que ter as três coisinhas. Então, para a gente considerar que a gente está trabalhando com a prática baseada em evidência, eu tenho que usar esses três pilares, que é usar a melhor evidência disponível. Isso. Levar em conta os desejos do meu paciente. Isso. E o treinamento do profissional. Exato. Acho que nem todo mundo sabe o que é disfagia. Explica um pouquinho sobre a disfagia.
Então, a disfagia, ela é um sintoma e não uma doença de base, que seria o transtorno de deglutição. Então, disfagia é qualquer alteração do trajeto de um alimento, de um medicamento, da saliva, de uma secreção entre a boca e o estômago. Qualquer alteração neste trajeto a gente já chama de disfagia. Então, não necessariamente só tem disfagia aquele paciente que engasga, que tosse. Muitas vezes até as pessoas falam, não, ele não engasga, não, ele só tosse toda vez que ele come. Mas tudo isso já é disfagia. A própria dificuldade de mastigar também é considerada disfagia, porque um ato de deglutição normal tem 5 fases. Então, vai desde o momento em que a pessoa olha o alimento e tem vontade de comer aquele alimento, essa já é uma fase da deglutição. Porque a partir desse momento, todos os ajustes neuromusculares estão sendo realizados para você realmente fazer o encaminhamento desse alimento da boca para o estômago. Então, qualquer alteração nesse processo a gente chama de disfagia. Mas acaba que realmente, né, o que mais nos preocupa são as alterações que ocorrem na fase faríngea, que é quando realmente a gente tem um momento da proteção da via aérea e esse alimento sendo encaminhado para o estômago. Mas isso é o mais crítico, porque é uma estrutura, né, que tem 2 vias, e a via respiratória ela está totalmente associada à via digestiva, então precisa de ter todo um mecanismo e um ajuste para proteger a via aérea, que é quando realmente esse alimento penetra a laringe, e aí a gente tem uma aspiração laringotraqueal, e o paciente pode acabar intercorrendo, né, com as alterações respiratórias que são oriundas das aspirações, né? E por que, então, já que você tocou no assunto, por que essa necessidade? Por que um paciente que está sendo submetido a hemodiálise, por que ele precisa de fisioterapia? Qual o benefício que esse paciente pode ter? Bom, isso falta mesmo a gente ter essa informação difundida, né? Na graduação acaba não entrando muito nesse assunto, até a gente está fazendo postagem, divulgando isso aí, até a gente tem profissional, colega que pergunta, mas qual hora vai ser a nossa atuação, né? Esse paciente, devido a essa doença crônica, ele vai evoluir com perdas funcionais em quase tudo. Principalmente, lógico, muito relacionado a gente, a parte musculoesquelética. Então ele vai perdendo força muscular, ele vai perdendo capacidade respiratória. Esses pacientes começam a fazer com hipervolemia, então eles têm alteração de permeabilidade de membrana capilar, então faz congestão pulmonar, a perda de força muscular mesmo, respiratória, além de periférica. Eles têm uma diminuição de trofismo, então menor número de mitocôndria para aproveitar o oxigênio. Então assim, ele vai perdendo mesmo capacidade até para o dia a dia profissional dele, para atividade diária. Então a nossa atuação vai minimizar muito isso, né? vai recuperar muitos desses pacientes. Tem muito trabalho mostrando isso já, muita pesquisa, coisa assim de 12, 10 anos para cá, isso acabou aparecendo um pouco mais. Existem algumas pesquisas mostrando até na melhora da diálise, né, do aproveitamento da diálise, né? A gente estava outro dia conversando aí, tem pesquisa nova sobre isso. Então você até estava citando, né, uma pesquisa que você outro dia estava citando, pesquisa nova aí sobre a eficácia da diálise, né, que você citou, foi uma meta-análise. Isso. Então, o que acontece, para a gente tentar explicar um pouquinho, o cara, quando ele está fazendo exercício, ele melhora, obviamente, dilata a vascularização daquele músculo que está ativo. Isso facilita a própria diálise de captar aquele metabólito que está lá num vaso que estava fechado, que abre ali com o exercício. Você tem uma circulação sanguínea melhor nesses vasos e fazer com que a eficiência da diálise se torne bem melhor, né? Eles falam que melhora o fluxo, né? Melhora o fluxo da diálise, né? Então o dialisado acaba passando melhor pela máquina, esse fluxo é mais facilitado, elimina mais ureia, elimina mais creatinina. Então, poxa vida, o benefício acaba sendo sistêmico, não é um benefício só, o paciente melhorou só trofismo. Não, ele melhorou trofismo, ele melhorou o dialisado, ele melhorou capacidade respiratória, então ganha força muscular, pico de fluxo melhor, maniovacometria melhor, então, e consequentemente, qualidade de vida, né?
O paciente passa por um ganho global, né, de função como um todo. Isso acaba impactando que ele consegue realizar as tarefas do dia a dia dele de uma maneira muito mais fácil, ou voltar a fazer atividades que ele não conseguia fazer antes. E aí, obviamente, a qualidade de vida está atrelada a tudo isso, né? Você acabou citando aí a equipe, né? Que daí, no caso, a gente chama de equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é obrigatório ter no obrigatório, hospital, né? Isso. E qual que é a composição dela? Quem que são os profissionais que são obrigatoriamente tem que fazer composição? Bom, obrigatório, ela tem que ter nutricionista, médico, farmacêutico e enfermeiro. Isso é obrigatório. Mas muitas equipes hoje já tem, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, fazendo parte da equipe. Legal. E qual que é a importância dessa equipe para a terapia nutricional? Eu acho que é ela que vai ditar como a terapia nutricional vai ser feita no hospital, os protocolos de conduta, os protocolos assistenciais. Ela que normalmente, quando faz assistência, que vai passar ali visita à beira-leito e indicar a terapia nutricional, avaliar se ela está sendo bem feita. Eu acho sempre legal sempre quando a gente fala de equipe multidisciplinar, porque acho que dentro do hospital não tem como fugir disso, né? O hospital é um ambiente multidisciplinar e quanto mais em equipe a gente trabalhar, melhor são os resultados, né? Sem dúvida. Isso pra gente é perfeito. E dentro do processo ali desse julgamento, quais são as possíveis penalidades ou as penalidades mais comuns assim, que o fisioterapeuta pode sofrer? Então, a gente tem, na própria lei que criou os conselhos, né, o federal e os regionais, a 6316, é uma lei lá de 75, né? O que ela prevê como resultado de um processo ético? O ideal é que o colega seja absolvido, ou seja, não foi comprovado nada, ele é absolvido, acabou. A pena mais leve, colocando ela em termos de gravidade, seria a advertência, depois a repreensão, pode-se também dar multa, tem a questão, tem posterior a suspensão do exercício profissional, por até 3 anos, por exemplo. E por último seria o cancelamento do registro profissional. Ou seja, o profissional vai ser impedido de exercer a fisioterapia. Na maioria dos julgamentos, a gente acaba ficando em advertência, repreensão. Se a gente observa que de alguma forma o colega quis levar vantagem financeira, a gente pode acumular junto uma pena de multa, né? Agora, tem situações, né, e volto a falar, no universo de 70 mil, né, profissionais, eu acabo lidando só com aqueles que dão problema, digamos assim, né? Mas é óbvio que, né, tem muita gente boa, a maioria dos profissionais trabalham com zelo, enfim, procuram fazer. Agora, a gente já teve alguns problemas aí que a gente teve, que, por exemplo, colegas, né, que apresentaram, por exemplo, diploma falso, certificado de pós-graduação falso, tem emitir recibo falso, tem situações assim que eu jamais imaginei que eu fosse encontrar na minha vida, né? Porque a gente acaba tendo, né, quando a gente fala fisioterapeuta, a gente imagina os nossos colegas, né, assim, mais próximos. O que a gente vê na maioria das vezes. A gente vê na maioria das vezes. E, no entanto, lá no conselho, né, a gente acaba lidando com esses problemas, né? E o que a gente procura passar para o profissional em geral, o objetivo do conselho não é sair punindo todo mundo. Mas, em algumas situações, isso é necessário, até para que a gente proteja e valorize o bom profissional. Né? É isso que a gente tem, o principal objetivo aí, proteger a sociedade, né? Porque a sociedade vai estar exposta a um profissional que, né, por vezes, faz procedimentos aí não muito corretos, né?